Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que nós estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor, para adorarmos ao Deus vivo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero abraçar todos os amados irmãos aí da Igreja Batista Manancial em Elas Bom Veloso. Uma alegria mais uma vez estarmos aqui unidos virtualmente para juntos adorarmos ao Senhor. Deus abençoe cada um que já está conectado. É uma imensa alegria estar com vocês para adorarmos ao Senhor. Graças a Deus para minha amada esposa Sheliane, para minha sogra, amada Socorro Belo, minha cunhada Joseane, meus sobrinhos ali, José Davi, Benjamin. Deus abençoe meus filhos, Aquile e Theo. Deus abençoe Tia do Céu. Deus abençoe toda a minha família que se reúne para ouvir a palavra de Deus. Selma, minha irmã, Sabrina, Tainá, meu cunhado Beto. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão na companhia, na sintonia. Deus abençoe minha amada irmã Helena, Laís, Lara. Deus abençoe Neguinha, Ana Paula. Todos os meus sobrinhos aí que se reúnem para ouvir a palavra do Senhor. Roberto, lá em Barro Duro, a sua amada esposa Ana Paula, Pablo Jânio, Giovana, toda a Igreja Batista aí, Manancial, em Passagem Franca. Deus abençoe a irmã Germana, Deus abençoe o irmão Francisco, a irmã Stephanie, Guilherme, Samuel, todos aí que se reúnem para ouvir a palavra de Deus, a irmã Lucineide, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a Joelma, a irmã Rosa Moura, o irmão Nonato. Deus abençoe todos vocês que já estão conectados em suas respectivas famílias, para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, vamos apresentar esse culto ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós aqui estamos, Senhor Deus, na Tua presença, para juntos Te glorificarmos, Te exaltarmos, Te adorarmos, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Abençoa, meu Deus, a Tua palavra que será ministrada mais uma vez essa noite, que o Senhor nos motive a pregar a Tua palavra, a evangelizar, a ganhar almas para o Senhor, e que mais uma vez o Senhor fale de uma maneira como só o Senhor sabe. Abençoa o Teu povo que se reúne, esteja confortando os que estão abatidos de espírito, esteja curando os enfermos, Senhor Deus, esteja dando vida a quem está morto, ressuscitando espiritualmente, esteja restaurando, meu Deus, o fervor espiritual nos corações e que a alegria do Espírito Santo habite em cada coração. Em nome de Jesus, fala, Senhor Deus, com o Teu povo. Que o Senhor seja glorificado mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 67 do cantor cristão Cristo Exaltado. Cristo Exaltado. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo de ao louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo de ao louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja
obrigado a Cristo, de ao louvor. Amém? Vamos cantar o hino de número 396 do cantor cristão. Cegueira e vista, era assim que nós vivíamos, cegos, nos nossos delitos, pecados. Mas Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, Ele nos resgatou, Ele abriu os nossos olhos e hoje nós podemos enxergar espiritualmente. Nós já temos a salvação, graças à fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém? Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar ainda o Senhor com ousado amor. Deus te ama, Jesus te ama. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste a tua vida, Senhor. Antes de eu respirar, sopraste a tua vida em mim. Tu tens sido tão bom, Senhor, tão bom pra mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou.
Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nesse momento nós vamos abrir a palavra do Deus vivo, fiel e verdadeiro, no Evangelho de João. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de João, do versículo 35 ao versículo 51. E à medida que nós formos lendo, já iremos explicando e aplicando a palavra de Deus ao nosso coração. Nós vamos falar nessa noite sobre, para Jesus Cristo salvar é preciso evangelizar. Para Jesus Cristo salvar é preciso evangelizar. Então nós não podemos permanecer indiferentes à realidade das pessoas à nossa volta, sem nos preocuparmos com a salvação delas. Eu acredito que todo salvo em Cristo, um dos profundos desejos que há no seu coração é de ver as pessoas à sua volta, os seus familiares, os seus vizinhos, os seus amigos, o mundo inteiro se rendendo aos pés de Cristo, tendo um encontro verdadeiro com o Senhor. Mas como é que isso irá acontecer se nós não fizermos a nossa parte? Se nós não compartilharmos a nossa fé, se nós não nos envolvermos na vida dessas pessoas, proclamando a palavra de Deus aos seus corações. Então é importante que eu e você
sintamos um profundo desejo de compartilhar nossa fé, de falar de Jesus. Que nós tenhamos compaixão das almas que estão se perdendo, porque muitas estão partindo para o inferno sem Jesus, e muitas vezes nós estamos calados, nós estamos observando as pessoas morrendo à nossa volta, e falta-nos compaixão, falta-nos amor pelos perdidos, como Jesus Cristo nos ensinou, nós devemos fazer. Ele para pregar o evangelho a toda criatura. Ele ensinou para a gente fazer discípulos, e disse que quem cresce e fosse batizado seria salvo, porém quem não cresce seria condenado. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, no versículo 13, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas no versículo 14 ele pergunta: como é que invocarão o nome do Senhor se não crerem? E como é que crerão se não ouvirem? E como é que ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a palavra de Deus diz aqui, no versículo 35 de João capítulo 1, o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. E Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra mais uma vez vai ser ministrada, e nós queremos que o Senhor nos use para o louvor da Sua glória. Que o Senhor, meu Deus, abençoe cada um que está na companhia, que está conectado, que está ouvindo essa palavra, que essa palavra venha, Senhor Deus, tocar em cada coração, venha nos motivar a sermos evangelistas, a compartilharmos a nossa fé, a fazermos discípulos, a apresentarmos Jesus para os perdidos, para aqueles, Senhor Deus, que ainda não Te conhecem, que precisam ser salvos, Senhor, porque para Jesus Cristo salvar é preciso evangelizar, e nós estamos conscientes desta verdade, e queremos que ela seja fincada em cada coração, para que, Senhor Deus, nós não percamos tempo no nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, e pela fé nós Te agradecemos. Amém. Até aqui, meus queridos e amados irmãos e irmãs, o apóstolo João apresenta Jesus como o verbo da vida, que se fez carne e habitou entre nós, e ensina que somente Jesus Cristo é quem pode nos tornar filhos de Deus, e quando nós o recebemos, em João 12 ele falou isso, quando nós recebemos Jesus, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Logo depois que ele ensina que precisamos receber Jesus para nos tornar filhos de Deus, para herdarmos o reino dos céus, ele apresenta o testemunho autêntico de João Batista sobre Jesus, como Cordeiro e Filho de Deus. Nesse momento nós veremos que somos nós que devemos agora testemunhar do nosso Salvador para aqueles que ainda não conhecem. Esse texto que nós iremos focar nessa noite, no Evangelho de João, do capítulo 1, do versículo 35 ao 51, ele relata que no dia seguinte, após o seu belo testemunho de defesa sobre Jesus, João Batista novamente aponta para Jesus e prega que ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que no versículo 29 de João, capítulo 1, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E falou que este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel.
E depois que João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que veio para salvar a humanidade dos seus pecados, agora, outra vez, a Bíblia diz no versículo 35, outra vez, no dia seguinte, na companhia de dois dos seus discípulos, quando ele vê Jesus passar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Com isso nós aprendemos, pela insistência de João, que nós nunca devemos desistir de apresentar Jesus às pessoas. Você nunca deve desistir, você tem que insistir. Você não deve desanimar, você tem que evangelizar. João já havia apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, novamente, ele anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque vocês sabem que no Antigo Testamento, um cordeiro, um animal tinha que ser oferecido em sacrifício no lugar do pecador. Mas aqueles sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, eles apontavam para o sacrifício maior e perfeito que um dia Jesus Cristo iria fazer por nós na cruz do Calvário. E nós não temos aqui registro de que alguém o tenha seguido no primeiro testemunho sobre o Cordeiro de Deus. Mas agora, quando João Batista novamente diz: eis o Cordeiro de Deus, a Bíblia diz que André e o outro discípulo, que possivelmente é João, que escreveu o seu evangelho, eles passam a seguir Jesus. Porque às vezes tem pessoas que não seguirão Jesus, não crerão em Jesus na primeira vez que nós testemunharmos. Quantas pessoas que nós tivemos que insistir, nós tivemos que ficar evangelizando, nós tivemos que ficar pregando. Quantas pessoas que tiveram que participar de vários e vários cultos para ouvir a palavra, para crer em Jesus. Quantas pessoas que você teve que insistir indo na casa dela, batendo na porta, para que ela pudesse abrir a porta do coração para Jesus. Quantas pessoas que, dos mais variados tipos, ela foi evangelizada pelas mais variadas pessoas, até ela se converter. Mas pastor, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus parentes, amigos, eles são corações duros, parece que eles nunca irão crer. Você não pode desistir. Você tem que insistir. Você tem que perseverar. Você não pode desanimar. Eu lembro que a minha mãe, tio do céu, ela demorou 2 anos para crer em Jesus, depois que eu me entreguei ao Senhor. Eu me converti em 2005 e quando foi em 2007, ela se converteu. Mas você diz, só foi 2 anos, mas 2 anos de insistência, orações, jejum por ela, pedindo a Deus para tocar no coração dela e sempre pregando a palavra, mostrando a verdade para ela, até que um dia ela abriu as portas para um culto no nosso lar. E o pastor Francisco Júnior estava ali pregando a palavra de Deus e ela foi tocada pelo Espírito Santo e resolveu receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E até hoje, glória a Deus, ela está servindo ao Senhor. 13 anos depois, ela está na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E olha que antes ela era uma mulher muito religiosa, era uma mulher idólatra, era uma mulher que cria nas imagens de escultura, acreditava, que esses ídolos feitos pelas mãos dos homens, eles têm poder para salvar. Mas isso só durou até o dia em que ela ouviu o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso teve que haver insistência. Alguém teve que insistir no evangelismo, alguém teve que insistir na oração. João Batista, ele não ensinou apenas uma vez, ele pregou, ele anunciou que Jesus era o Cordeiro de Deus, mas depois ele continuou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não pode desanimar, você não pode desistir, é preciso insistir, é preciso evangelizar, é preciso compartilhar a sua fé com insistência. Nunca devemos desistir de apresentar Jesus para as pessoas, porque mais cedo ou mais tarde elas poderão crer. Nós não sabemos se irão crer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cumprir o ídolo de Jesus. Nós temos que obedecer à ordenança de Jesus, porque foi o próprio Senhor da glória, o próprio Salvador dos homens, o próprio Senhor dos senhores que nos deu a ordem.
Ide, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E eu quero dizer em segundo lugar para você, jamais desiste de levar outros a Jesus. Uma coisa é você não desistir de apresentar Jesus para as pessoas. Outra coisa é você levar as pessoas para Jesus. No versículo 40 ao versículo 42 do Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz que André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E a Bíblia diz no versículo 41 que ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, que quer dizer o Cristo. E a Bíblia diz no versículo 42 que e o levou a Jesus. André levou o seu irmão a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse no versículo 42: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então quando André ele ouviu falar que Jesus era o Cordeiro de Deus, anunciado pela boca de João Batista, André passou a seguir Jesus. E agora André, ele chama o seu irmão para ir até Jesus, e ele leva o seu irmão até Jesus. Eu lembro que em 2005, o meu irmão, o pastor Roberto hoje, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O missionário Valdir, que veio de Goiânia, a pedido da primeira igreja batista de Picos, eles fizeram um trabalho aqui de 15 dias em Dom Expedito Lopes e compartilharam o evangelho em toda a cidade. E meu irmão, através do evangelismo do missionário Valdir, da sua esposa Marilda, se converteu. E quando foi uma semana depois, ele já estava me convidando para ir à igreja com ele. Para ir à igreja ouvir a palavra. E nesse dia eu nunca imaginava que teria o maior e melhor encontro da minha vida, um encontro transformador com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia 17 de abril de 2005, Jesus mudou a minha vida, Jesus entrou na minha vida, Jesus perdoou os meus pecados, Jesus Cristo mudou o sentido da minha vida, mudou a visão de mundo, Jesus Cristo me deu uma nova esperança, Jesus me deu a vida eterna, Jesus me selou com o seu Espírito Santo. Mas foi necessário alguém falar de Jesus para o meu irmão. E depois o meu irmão me levou até Jesus. Me levou até a igreja. E é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que parar. Nós temos que apresentar Jesus às pessoas, mas temos que levar os outros a Jesus. Levar os nossos irmãos a Cristo. Levar os nossos pais a Cristo. Se a gente não consegue levá-los fisicamente, a gente leva espiritualmente em oração, apresentando suas vidas a Deus, convidando-os para ir à igreja para ouvir a palavra. A Bíblia diz que depois que André se converteu, aqui no capítulo 1 de João, ele logo levou seu irmão Pedro a Jesus. Apesar de ter um ministério discreto em comparação ao ministério de Pedro, André teve o privilégio de levar Pedro a Cristo, que vocês sabem que posteriormente se tornou o líder da igreja do Senhor. Como resultado do seu evangelismo, Pedro teve até o nome mudado por Jesus, como vocês puderam ver aqui no versículo 42 de João capítulo 1. Jesus olhou para Pedro e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. As pessoas que levamos até Cristo, entendam, elas são transformadas. Jesus, ele salva, ele tem poder para libertar. Jesus tem poder para curar, para batizar com o Espírito Santo. Jesus restaura, Jesus perdoa, Jesus muda o caráter. E muitas vezes ele muda até o nome da pessoa. Vocês sabem que antes, a maioria de nós recebemos vários apelidos horríveis. Como Zé da Cachaça, João Ninguém, malandros, não presta para nada. Era tantos palavrões que nós recebíamos, mas agora nos chamam de irmãos, aleluia, de cristãos,
de crentes, de santos, de discípulos, de filhos de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Isso tudo para o louvor e a glória do nosso nome, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Porque Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo muda, restaura. É por isso que nós temos que levar as pessoas para Jesus, que apresentá-los, pelo menos em orações, na presença de Deus. Em terceiro lugar, entendo de que há várias formas de evangelismo. Observe que no capítulo 1 de João, versículo 43 ao versículo 46. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. A Bíblia diz que Filipe encontrou, no versículo 45, ele encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Sabe o que foi que Filipe respondeu para Natanael? Venha e vê. Ele apenas disse: vem e vê. Porque as pessoas são diferentes, precisamos muitas vezes fazer abordagens diferentes. Entendam isso. André seguiu a Cristo porque João Batista lhe apontou Jesus como o Cordeiro de Deus. Pedro foi a Cristo porque seu irmão André o levou. Filipe encontrou Natanael e lhe anunciou sua extraordinária descoberta. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. O Senhor, para salvar as almas, ele opera de várias formas. Alguns se converterão recebendo um folheto evangelístico. Outros ouvindo o programa do rádio. Outros se converterão sendo levados para um culto. Outros se converterão lendo a Bíblia na sua própria casa, sozinhos. Outros num círculo de oração. Outros numa viagem. Nós vemos o exemplo ali em Atos 16, na implantação da Igreja do Senhor na cidade de Filipos, na colônia romana, quando Paulo e os seus companheiros chegaram ali à beira de um rio, e Deus salvou Lídia, uma empresária, para que a porta da sua casa fosse aberta e a Igreja do Senhor começasse a se multiplicar naquele lugar. E ela se converteu de uma maneira tranquila, apenas ouvindo a palavra. A Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus, vendedora de púrpura, e Deus abriu o coração dela para ela entender o que Paulo estava explicando e falando ali, pregando. Mas naquelas idas e vindas para a oração, a Bíblia diz que uma mulher adivinhadora, possessa de espíritos malignos, estava incomodando e perturbando Paulo. Porque diziam: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E Paulo ficou incomodado com aquilo. A Bíblia diz que ele discerniu que aquilo não era voz dela, não era voz de outro a não ser de Satanás, de um espírito maligno. E Paulo, indignado, ele disse: espírito imundo, saia dela agora. E a Bíblia diz que na mesma da hora, o espírito maligno a deixou. Por causa disso, Paulo foi parar na prisão. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos e louvores ao Senhor, de maneira que os outros presos escutavam. E Deus, de repente, mandou um terremoto que abriu todos os alicerces das portas das prisões. O carcereiro estava dormindo, repentinamente despertou, pensou que os presos tinham ido embora, fugido. Por conta disso, ele já sabia que ia morrer, porque pagaria com a vida daqueles que ele deixasse fugir, e ele quis se suicidar com a espada. Mas Paulo viu e gritou: não faça isso, porque todos nós aqui estamos. E ele perguntou: o que farei, meus irmãos, para ser salvo? E Paulo e Silas gritaram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E naquela noite Paulo e Silas pregaram a palavra para a família dele. Toda a família recebeu Jesus. Foram batizados e houve grande alegria naquela família. Mas reparem que uma se converteu tranquilamente. Já a mulher que adivinhava a vida das pessoas teve que ser liberta através de uma oração forte do apóstolo Paulo. E o carcereiro precisou de um terremoto para se converter.
Então nós, hoje é do mesmo jeito, cada um se converte de uma forma. Há várias formas de evangelizarmos. Nós temos que não perder tempo. É entregar um folheto, é falar que Jesus ama as pessoas, é mostrar a cruz, é mostrar o céu, é mostrar o inferno, é apresentar o evangelho, as boas novas, ler a Bíblia. Mas Deus, Ele sabe como trabalhar para que esses corações venham se render a Ele. O importante é que nós usemos o dom que Deus nos deu e tenhamos compaixão dessas almas que estão se perdendo e apresentemos Jesus e façamos a nossa parte evangelizando-as. Todos os verdadeiros cristãos foram regenerados pelo mesmo Espírito, lavados no mesmo sangue de Jesus, servem ao único Senhor, creem na mesma verdade e andam pelos mesmos princípios divinos, mas nem todos são convertidos da mesma maneira. Nem todos passam pelo mesmo tipo de experiência na conversão. Se nós pedíssemos para cada um aqui que está ouvindo essa palavra contar o seu testemunho, como foi que você teve um encontro com Jesus? Como foi que Jesus entrou na sua vida? Certamente nós iremos ouvir os mais variados testemunhos. Porque Deus tem várias formas de operar. Mas só existe uma palavra que transforma, é a palavra de Deus. E nós temos que evangelizar, nós temos que compartilhar. Hoje nós temos inúmeras opções, mais variadas opções do que, por exemplo, na época do apóstolo Paulo, na época dos apóstolos. Eles não tinham internet, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham Facebook, Instagram, Twitter e tantas redes sociais. Eles não tinham Sedex, eles não tinham celular, eles não tinham telefones, eles não tinham essas coisas que nós temos hoje à nossa disposição para anunciarmos a palavra de Deus. O que nos falta muitas vezes é compaixão e nós nos acomodamos. Ficamos indiferentes, insensíveis, quando milhares e milhares e milhões de pessoas estão morrendo. Estatisticamente, mais de 2 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. É muita gente que está morrendo sem ouvir falar de Jesus. Eu tenho 2 filhos que Deus nos deu, aquele e o Theo. Mas a minha oração é que o Senhor os leve para onde o Senhor os quiser levar e os use para o louvor da sua glória. Eu estava esses dias aqui conversando com meus irmãos e um dizia, quando eu estava ali com um Theozinho no braço, você vai ser um doutor, né? Vai ser um advogado. Eu disse, eu quero que ele seja pastor. Eu quero que Deus o use, que ele seja um pregador do evangelho. Claro, não posso forçar. Se Deus quiser levantar ele para ser um pastor, vocacionar ele para o ministério pastoral, assim será. Mas é o meu desejo. Eu vou tentar influenciá-lo. Porque a seara é grande, o campo é grande. As multidões que estão perecendo são incontáveis. Faltam pastores, faltam evangelistas, faltam pessoas com amor no coração, pelas almas perdidas, sensíveis à voz do Espírito Santo. E nós temos que fazer a nossa parte, meus queridos. Nós temos que evangelizar das mais variadas formas. Nós precisamos deixar Deus nos usar. Eu fico às vezes observando cristãos que não postam nada sobre Jesus nas redes sociais. Às vezes só anunciam coisas supérfluas, sem valor algum, que beneficiarão para a eternidade as pessoas. Nós precisamos transmitir Jesus. Nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas, porque o que as pessoas mais precisam não é de riqueza, não é de poder, sucesso, fama. O que as pessoas mais precisam é de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, para salvá-las, para perdoá-las, para que elas se sintam amadas, em paz e em segurança, e que a vida delas ganhe sentido e significado. Porque se elas têm Jesus na sua vida, as demais coisas lhes serão acrescentadas. E muitas pessoas estão perdendo tempo
não estão evangelizando quando nós temos inúmeras formas de compartilhar nossa fé. Eu estava hoje ali cortando o cabelo e sentei ao lado ali de um jovem e comecei a conversar com ele. Pastor, mas o senhor conhecia ele? Conhecia não, foi a primeira vez que eu vi. Mas logo eu perguntei o nome dele. Onde é que tu mora? Tu mora aqui? Tua família é daqui? E começamos a puxar o assunto. Daqui a pouco eu disse, olha, eu sou pastor. E o que eu posso te dizer é que a vida é breve, que você é pecador, que você precisa de Jesus. Rapidamente antes de ele cortar o cabelo ali, eu apresentei Jesus para ele, dizendo que ele precisava de Jesus, para ele ser salvo. Ele tinha que se arrepender de seus pecados, que ele tinha que crer em Jesus Cristo, para que ele fosse salvo, porque sem Jesus não há salvação. Agora eu quero dizer para você que você tem que evangelizar com as Escrituras. Em João capítulo 1, versículo 45, a Bíblia diz que Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Filipe entendeu quem era Jesus pelas Escrituras e evangeliza Natanael com as Escrituras. Nós precisamos ter a palavra de Deus na mente e no coração para testemunharmos de Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. 2 Timóteo 3, no versículo 16 e 17, fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para educar, para aperfeiçoar o homem de Deus, para que ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só que Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que nós precisamos nos encher da palavra de Deus. E certamente será impossível, ao abrirmos nossa boca, não falarmos algo da parte de Deus para as pessoas à nossa volta. Mas se a nossa boca, ou melhor, o nosso coração, a nossa mente está vazia das Escrituras, o que é que nós vamos compartilhar com as pessoas? Muitas pessoas estão vazias da palavra, estão cheias de mágoa, estão cheias de ódio, estão cheias de lixos espirituais. E o que é que elas vão compartilhar? Veneno, falar mal da vida dos outros, vão perturbar a vida dos outros, vão viver xingando, blasfemando, murmurando. Mas se a pessoa está cheia de Deus, cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, lógico que dificilmente ela vai viver sem compartilhar a Bíblia, sem compartilhar as Escrituras, sem compartilhar as pregações. Você ouve essa mensagem agora. Se você está cheio da palavra, se está cheio do Espírito Santo, o que é que você vai desejar? Compartilhar essa palavra com aqueles que não ouviram ainda. Porque você vai querer que outras pessoas creiam em Jesus, você vai querer que outras pessoas se arrependam dos seus pecados, você não vai ficar satisfeito vendo as pessoas morrerem à sua volta sem fazer nada. Mas notem que Cristo é quem deve ser anunciado. Ele é o único Senhor e Salvador. Por isso que o texto diz aqui no versículo 45 de João 1, que quando Filipe encontrou Natanael, ele lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Filipe evangelizou Natanael apresentando quem? Jesus. Ele disse, eu encontrei Jesus, eu achei Jesus. Não tem como você achar Jesus, você ter encontrado Jesus e você não querer compartilhá-lo, apresentá-lo para os outros. Não tem como. Eu quero dizer para você, em quinto lugar, evangelize com os melhores métodos. No versículo 46, Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha e vê. Venha ver. Porque Nazaré, na época, era uma cidade desprezada. Porque é uma cidade com um pouco mais de 2.000 habitantes.
E Jesus Cristo foi criado nessa cidade, por isso o nome, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazareno. E Natanael, por conhecer a fama, né, da cidade, ele perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele perguntou para Filipe. Qual foi a resposta de Filipe? Venha ver. Venha e ver. Ou seja, Filipe enfrentou a resistência de Natanael. Não foi com uma boa argumentação, mas com uma convocação à experiência. Ele disse, venha e ver. Venha ver. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você evangelizar alguém, e essa pessoa te questionar, resistir, ficar relutante, se realmente vale a pena seguir a Jesus, apenas diga, venha, experimente. E eu tenho certeza de que quando uma pessoa tem uma sincera e real experiência com Jesus, jamais essa pessoa será a mesma. Jamais essa pessoa será a mesma. Então apenas diga, venha e vê. Eu lembro de que Jesus, ele curou um cego de nascença, em João capítulo 9, e o salvou. E quando aqueles religiosos da época estavam questionando a sua fé em Jesus, quem foi que lhe abriu os olhos? Ele apenas virou para eles e disse, rapaz, eu não sei quem foi que me curou, mas eu só sei que eu era cego, agora vejo. Às vezes você simplesmente dizer que era cego, agora vê. Que você estava perdido e foi achado. Que Jesus lhe salvou. Que Jesus transformou a sua vida. E que Jesus pode transformar a vida dessa pessoa que está lhe ouvindo, é suficiente. E se ela lhe questionar, apenas diga, rapaz, experimente para você ver o quanto é bom. Vamos lá no culto para você ver a maravilha, a glória de Deus. Você precisa experimentar. Você precisa ver com os teus próprios olhos. Você precisa ver. Às vezes não adianta a gente ficar argumentando, questionando, querendo falar bonito, querendo explicar, né, os textos até nas suas línguas originais. Não adianta, porque nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo. Mas quando você vê que há resistência, como houve uma resistência aqui no coração de Natanael, apenas diga, vem e vê. Será que é bom mesmo ser crente? Vamos dizer. Será que vale a pena mesmo seguir Jesus? Diga, vem e veja com os teus próprios olhos. Experimente. E eu tenho certeza de que depois que Jesus Cristo entrar na vida desta pessoa, depois que Jesus Cristo entrar no seu coração, essa pessoa dirá, eu me arrependo de não ter me entregado minha vida muito tempo antes. Aleluia. Não é isso que a gente diz? Eu me arrependo de não ter encontrado Jesus muito antes. Oh, como eu perdi muito tempo da minha vida. Oh, como eu perdi tempo no mundo. Como é maravilhoso seguir Jesus. Como vale a pena. Como vale a pena. E eu quero finalizar essa palavra dizendo em último lugar que a nossa parte é evangelizar. Agora o resultado é com Cristo. O resultado é com o seu Espírito, o Espírito Santo. Veja no versículo 47 ao versículo 51 de João, capítulo 1, o que é que a Bíblia diz. João, capítulo 1, do versículo 47 ao 51. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas.
E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, preste atenção, ele tinha um conhecimento limitado, mas ele tinha um coração sincero. Como o próprio Jesus testemunha aqui, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não existe fingimento algum. Um homem de coração sincero. Ele era um homem em quem não havia dolo. Ele aguardava o Messias. E por isso, diante da onisciência de Jesus, ele se rendeu e confessou que Jesus era o Mestre, o Filho de Deus, o Rei de Israel, no versículo 49. Ele exclama: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Mas observem que foi necessário Filipe chamá-lo a uma experiência real com Jesus. A experimentar. Filipe disse: vem e vê. E Filipe o levou a Jesus. Levou Natanael, e quando ele se aproximava, Jesus disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Porque Jesus conhece os nossos corações. Jesus tinha visto ele debaixo da figueira antes mesmo de Filipe chamá-lo. Jesus te vê, Jesus nos conhece. E diante desse conhecimento onisciente, pelo fato de Jesus saber tudo, até o íntimo do nosso ser, Natanael se rendeu a Jesus. E Jesus destacou que aqueles que reconhecem sua onisciência verão também a sua glória, pois ele é o Filho do Homem. No versículo 50 e 51, Jesus respondeu para Natanael: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Quem crê em Jesus o conhecerá intimamente. E além de ter uma experiência real de conversão com ele, verá coisas maiores ainda do que simplesmente reconhecer a sua onisciência, como ele falou aqui para Natanael. Essas pessoas que creem em Jesus, elas verão a glória de Deus na pessoa do Filho. Elas verão a glória de Deus. E sabe qual vai ser o maior prazer? Sabe qual vai ser a maior recompensa no céu? Vai ser vermos a glória de Jesus. Contemplarmos a glória de Deus no seu Filho. Nós o veremos como ele é. Nós o veremos face a face. Não tem como ouvirmos a mensagem sobre Jesus, o Filho de Deus, e permanecermos neutros. Entenda isso. Indiferentes, sem tomarmos uma decisão. Todas as vezes que você ouve falar de Jesus, você é confrontado com a palavra de Deus e você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma posição. Você não pode permanecer neutro. Eu não concordo, mas eu não discordo. Não! Você ou tem que concordar ou tem que discordar. Ou você crê ou você não crê. Porque não existe meio termo, não existe quase crente, não existe quase salvo. Ou você é ou você não é. Neste momento, eu pergunto: você deseja se entregar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você que ainda não tomou essa decisão, você que está me ouvindo, você deseja crer em Jesus? Você deseja confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Se você está ouvindo essa palavra e você ainda não é crente, cristão, um seguidor verdadeiro de Jesus, que crê somente em Jesus, se você quiser receber Jesus agora, coloque aí no comentário: amém, eu quero receber Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, eu aceito Jesus. Coloque aí, diga amém, eu recebo Jesus na minha vida, eu quero seguir Jesus. Confesse Jesus agora, publique a sua fé diante de Deus e dos homens, mesmo que seja aqui pelo celular, mesmo que seja por esse aplicativo, pelo Facebook. Entregue sua vida a Jesus, confesse-o. Você deseja entregar sua vida a Jesus agora? Você deseja crer em Jesus, confiar a tua vida nas mãos do Senhor e Salvador Jesus?
Você viu que Ele é onisciente. Você viu que Ele sabe de tudo. Ele sabe o que se passa no teu coração e na tua consciência nesse momento, assim como Ele sabia o que se passava no coração de Natanael. Jesus sabia que Natanael era um homem que não havia fingimento. Jesus sabia que ele era um homem sincero. Ele sabe o que se passa no seu coração nesse momento. Jesus sabe se há fé verdadeira, se há fé genuína no teu coração. Jesus sabe. Jesus conhece a tua vida mais do que você mesmo. Por isso eu digo, você também precisa se render à sua onisciência, à sua sabedoria, ao seu poder, à sua glória. Você precisa se render a Jesus. Outra coisa, Jesus é a escada pela qual você pode subir até o céu. O único caminho, o único meio. Ele disse em João 14,6. Em João 14,6. Glória a Deus. Ele disse em João 14,6. Amém, Lidiane. Deus abençoe. Ele disse em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro falou, em nenhuma outra salvação, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo disse a Timóteo no capítulo 2, versículo 5, só há um Deus e um só mediador, um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo o homem. Só uma porta para os céus. É Jesus. Em João 10, 9 ele falou, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Só uma porta. Só um caminho. Só uma escada. Só um meio. Só um mediador. E esse é Jesus. Só um Salvador. Só um Senhor. Só uma esperança. Só o sangue de Jesus pode nos purificar dos nossos pecados. Então, que decisão você tomará neste momento? Por isso eu digo, venha para Jesus, como você está agora, arrependido. Confia a tua vida a Ele. Entregue-se a Ele agora. Somente Ele pode mudar o teu nome, a tua história, o teu caráter e te dar uma nova vida. Encher o teu coração de paz, de esperança, do Espírito Santo. Somente Jesus pode encher a tua vida de alegria e de glória e de esperança na vida eterna. Venha para Jesus agora. Agora mesmo. Ele deseja te salvar e mudar a tua vida de uma vez por todas. Porque Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para transformar. Ele pode perdoar os pecados. Ele pode dar a vida eterna. Ele pode transformar o viver de todos aqueles que se arrependem e creem verdadeiramente com sinceridade em seu nome. E eu te desafio a se entregar a Ele. Uma que publica a sua fé, eu acredito, é a Lidiane, né? Disse aí, amém, pastor? Glória a Deus. Muito bem, Lidiane. Deus abençoe sua vida. Se entregue a Jesus, você que ainda não se entregou. Confesse Ele, agora mesmo. Ele está vendo o seu coração. Não se envergonhe de Jesus. Lá em Mateus 10, 32, 33, ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei perante o meu Pai que está nos céus. Mas o que me negar diante dos homens, eu negarei perante o meu Pai que está nos céus. Ele quer te salvar, Ele quer te levar para o céu. Ele quer te levar para um lugar onde não há mais sofrimento. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer que você viva com Ele para todo sempre nas mansões celestiais. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais.
Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Tristeza e dor, aleluia. Tristeza e dor nunca mais. Além do rio azul, as uvas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Tristeza e dor, tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus, verei os olhos de Jesus e tocarei, aleluia, seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz, as nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, além do rio azul. Participar da sua obra voltar. Meu Salvador, aleluia. Meu Salvador, na cruz mostrou, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. O amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adore, glorifique, glorifique. Merecida vida, de graça recebi. Merecida vida, de graça recebi. De graça recebi. Por sua cruz, por sua
Da morte me livrou. Da morte me livrou. Trouxe minha vida. Trouxe minha vida. Eu estava condenado. Eu estava condenado. Mas agora pela cruz. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui na sua presença, o adorando, o glorificando. E eu fico muito alegre quando um pecador se rende a Jesus. Eu perguntei durante essa palavra quem queria se entregar a Jesus. Eu vi que a Lidiane, disse: amém, pastor, eu quero. E eu creio na sua decisão. Nós vamos orar por você, nossa mais nova irmã em Cristo, Lidiane. Deus abençoe. Porque Deus salva também através de uma live, através de uma pregação, pelas redes sociais. Porque o mesmo Espírito atua hoje. O Espírito Santo de Deus é quem convence. E nós vamos orar por sua vida. Nós vamos orar por sua família. Para que Deus ele venha trabalhar na sua família e que todos venham se converter. Seu marido, filho que Deus te deu, ou a filha, que eu não estou lembrado. Mas Deus tem um propósito em toda a sua família, seus pais, seus irmãos. Vamos orar ao Senhor. E você que ainda não tomou sua decisão, se entregue logo. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E que Deus abençoe sua casa. Vamos orar por sua família, para que Deus venha salvar todos os seus. Como você viu aqui na mensagem, para Jesus Cristo salvar, é preciso evangelizar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos compartilhar nossa fé. E o restante, o resultado é com o Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glórias nós te damos, Senhor, por esta palavra. Aleluia. Glórias ao Senhor, porque o Senhor fala, o Senhor transforma, o Senhor salva. Abençoa a Lidiane, Senhor, a nossa mais nova irmã em Cristo. Que ela, Senhor Deus, se comprometa com Jesus de todo o seu coração. Que ela, meu Deus, ela não ligue para que os outros irão falar, mas apenas para que o Senhor está pensando na sua vida agora, para que o Senhor falará sobre ela. Que ela, meu Deus, desfrute da alegria do teu Espírito Santo. Que a Lidiane, meu Deus, seja selada, batizada com teu Espírito, perdoada pelo Senhor e verdadeiramente transformada completamente, Senhor, para o louvor da tua glória. Que o Senhor a use para o louvor da tua glória, meu Deus, nessa cidade de Elas Bom Veloso. E que ela, Senhor Deus, venha fazer toda a diferença, meu Deus, nesse lugar, onde quer que o Senhor, meu Deus, a enviar para falar do teu amor, Senhor. Abençoa, meu Deus, todos os nossos entes queridos,
todos os nossos familiares, aqueles, Senhor Deus, que ainda não se entregaram, aqueles que ainda não se renderam, que o Senhor, meu Deus, toque em seus corações, que o Senhor repreenda toda ação do maligno, Senhor Deus, que o Senhor quebra esses corações de pedra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abra os olhos espirituais deles, Senhor Deus, para que eles creiam em Jesus. Meu Deus, não permita que nenhum dos nossos se percam, Senhor, mas que todos venham se arrepender, que todos venham se converter ao Senhor, que todos, Senhor Deus, venham se entregar a Jesus e desfrutar da maravilhosa graça de Deus, do prazer dos céus, desta alegria do Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor entrou na nossa vida e hoje nós temos paz, nós temos a vida eterna, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a salvação em Cristo. Muito obrigado por esse presente maravilhoso e gratuito. Em nome de Jesus Cristo é que nós agradecemos e te glorificamos por isso. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a todos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amados. Graça e paz mais uma vez. Se Deus nos permitir, próximo domingo, certo? Próximo domingo estaremos de volta a partir das 7 horas com mais uma ministração da Palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, durma na paz e na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe alguns irmãos aí que estão na companhia, né, de Pedro II, né? Os irmãos aí pastoreados pelo meu amigo pastor Francisco Júnior. Deus abençoe, dê saúde a ele, a sua esposa, seus filhos. Nós estamos em oração pela sua restauração, pela restauração de sua saúde. Deus já está fazendo maravilhas, Deus já está curando, Deus já está operando, né? E nós cremos que Deus vai fazer um milagre completo, né, na vida aí do pastor e de toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, orem por mim, orem pela minha família e que Deus venha estar abençoando nossa casa, nos protegendo. A gente está de férias esses dias, aqui em 2 Pé de Lopes, e com fé em Deus, né, no final desse mês nós estaremos voltando e as portas do templo estarão abertas novamente para nós nos reunirmos, né, na presença do Deus vivo, todos ali juntos, né, na presença de Deus, no culto presencial, com fé em Deus, do final desse mês para o início de agosto, né, nós estaremos retornando, ali mesmo que com as limitações, certo? Mesmo que com máscara, mesmo que com álcool gel, mesmo que com distanciamento, mas nós estaremos lá, juntos, com as portas do templo abertas, para que a gente busque ao Senhor nos cultos presenciais. A questão das lives diárias é porque eu estou de férias, viu, Maria da Cruz? E aí eu estou fazendo apenas nas quartas e no domingo, certo? Então vai ser só quarta e domingo durante esses 15 dias de férias, ok? Aí no final a gente vai retornar os cultos presenciais com fé em Deus, no final desse mês para o início de agosto. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e com fé em Deus, domingo que vem estaremos de volta, certo? Eu estou de férias, 15 dias para a glória de Deus, e o Senhor vai abençoar, né, continuar abençoando e falando a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Enquanto vocês não estão acompanhando as lives diárias, meditem nas suas casas, certo? Leia a Bíblia em casa, orem, né, com sua família, busque a Deus. Não deixe de buscar ao Senhor, né, ler a Bíblia e buscar o Senhor em oração, porque vale a pena. Todos os dias nós crescemos e nós fazemos a vontade do Senhor nas nossas devocionais diárias, nos nossos cultos, né, nos nossos lares. Mas com fé em Deus isso vai passar, essa pandemia vai passar e mais cedo ou mais tarde tudo vai voltar à sua normalidade, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, fique na paz e ore por mim e por minha família em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe e até domingo, viu? 7 horas da noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Compartilhe mais uma vez.